O assunto hoje aqui na Clínica Múltipla é face e nós vamos falar com o cirurgião plástico Dr. Dreyfus Fabrini. Doutor, face é ainda uma das cirurgias mais delicadas e que geram uma certa preocupação aí de quem procura e de quem tem o desejo de fazer esse procedimento? Sim, exatamente. Eu acho que a preocupação ela provém de duas questões. Primeiro, é algo que está estampado, literalmente, né? É o que define a pessoa, né? É para onde cada um vai olhar. E a segunda coisa é que, infelizmente, a gente ainda se depara com resultados extremamente preocupantes, né? Com deformidades, né? Puxando a orelha, paciente sem cabelo, puxando o canto da boca. Então, existe ainda um preconceito muito grande por parte de alguns pacientes que falam: não, a cirurgia de face eu não faço porque ela vai deformar. E a questão hoje é que a cirurgia está num grau extremamente avançado. E a finalidade principal dessa cirurgia não é mudar o rosto, mas tirar os sinais de envelhecimento. E isso pode ser feito de uma forma muito eficaz e sem, de fato, provocar esses estigmas da cirurgia. Novamente falando, puxar a orelha, levantar o cabelo, puxar o canto da boca. Isso, na verdade, são cirurgias, infelizmente, que são mal feitas. A quantidade ali de a pessoa que quer dar uma puxadinha no rosto, isso depende também do desejo de cada paciente? Dá para fazer conforme o paciente deseja também? Sim, eu acho que isso é principalmente uma conversa entre o cirurgião e o paciente, e cada caso tem uma indicação diferente, mas é possível sim dosar o que vai ser feito. Existem alguns parâmetros, né, que valorizam o rosto e que eles têm que ser endereçados. Né? Por exemplo, o contorno da mandíbula, a projeção principalmente da região zigomática. Isso são questões que têm que ser consideradas e que, nesse caso, eu acho que é importante bater nessa tecla com o paciente. Mas fato é que é uma cirurgia eficaz, que traz muitos benefícios e com cicatrizes que ficam praticamente imperceptíveis. É possível ter um rosto, muitos medos aí são de repente, não vai ser o meu rosto, né? Eu vou ficar diferente, vou ficar artificial. Ou também essa questão das deformidades. É possível ter um rosto natural a partir de uma cirurgia dessa? Realmente que essa cirurgia só mude imperfeições e não que cause mais, né, doutor? Exatamente, né? O intuito principal é rejuvenescer, né? Controlar um pouquinho esses sinais de envelhecimento, tirar isso. De forma alguma modificar o rosto, né? Colocar a pessoa, você está diferente. Isso pra gente não é interessante, né? A questão realmente é deixar a paciente mais harmônica com o rosto dela. Isso pode ser feito principalmente tirando os sinais ou melhorando as proporções, mas não necessariamente deformando, porque isso realmente está indo contra a nossa proposta. Isso vem muito também da própria equipe médica dar esse suporte e tranquilizar o paciente antes, né? Com certeza. Eu acho que é importante, antes de mais nada, ouvir o paciente, ver o que ele deseja, né? Ver o que ele tem a dizer. E depois tem a questão do senso de estética de cada um. Né? Então é importante esclarecer, olha, é isso que a gente tem para fazer. E é importante falar que a cirurgia de face ela pode vir atrelada a vários outros procedimentos, né? Então, assim, o tratamento na face hoje é um verdadeiro universo de procedimentos e que podem, inclusive, otimizar a cirurgia. Por exemplo, aplicação de toxina botulínica, preenchimento, peeling, laser. Tudo isso ele pode vir com o intuito de complementar a cirurgia de face. Em alguns casos, inclusive, protelar a cirurgia da face, né? A gente pode fazer esses procedimentos em algumas pacientes que estejam ali nos seus 45, 50 anos, que tem alguns sinais, mas que a gente talvez consiga protelar alguns anos a cirurgia de face, fazendo, por exemplo, um preenchimento. E isso também para quem de repente tem medo de fazer, dá para tentar de outras formas fazer essas alterações, enfim, e tirar essas imperfeições. Exatamente. O que eu acho aconselhável é, primeiro, tira o preconceito, né?
e procura se informar melhor, vem nos procurar e ouça o que a gente tem para falar, porque eu acho isso muito importante, né? Ouvi um pouco sobre a cirurgia de face, que tem muito preconceito, ouvi sobre preenchimento, que tem muito preconceito, sobre a toxina botulínica, que é o popular Botox, que também tem muito preconceito. Muita gente hoje que faz e não fala que faz justamente por esse bloqueio, né? Exatamente. Agora, doutor, em relação à cirurgia de face, só pra gente encerrar esse assunto da cirurgia pós-operatória, tem que ter um cuidado um pouquinho maior do paciente, né? Com certeza. A cirurgia de face, voltando ao seu primeiro comentário, é uma das cirurgias mais delicadas da cirurgia plástica, mas é uma das mais bonitas tecnicamente também. Ela vai trazer um benefício para o paciente incomparável aos outros procedimentos, porque eu costumo falar que o benefício num procedimento de face, ele é do tamanho do procedimento, e nenhum procedimento é do tamanho de uma cirurgia de face. E que vai exigir então alguns cuidados, porque é uma cirurgia que incha bastante no início, então vai exigir uma drenagem, vai exigir alguns cuidados, um repouso relativo do paciente. E até paciência do paciente em relação a esse cuidado. Para poder ver o resultado também, né? Mas que vale a pena muito, né? O nível de satisfação dos pacientes é enorme. Então é isso, pessoal, a respeito da cirurgia de face. Se tem alguém que está assistindo que tenha vontade de fazer isso, que largue, deixe de lado o preconceito, né? E venha aqui fazer uma visita, conversar a respeito antes de tomar uma decisão precipitada, né, doutor? De não vou fazer, conversa antes e vê essas possibilidades então. E bom, doutor, eu fiquei curiosa a respeito das questões de preenchimento, toxina botulínica. Eu acho que é um assunto que dá pra gente vir conversar outras vezes a respeito, né? Com certeza. Tem muita coisa que dá pra fazer na face. Então, antes da cirurgia, ou depois, né? Ou exatamente. Como auxiliando aí, né, nessa cirurgia. E a gente vai falar sobre esses outros assuntos em outras oportunidades aqui na Clínica Múltipla. Se você ficou curioso, manda sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta para as nossas redes sociais e a gente vai falar tudo isso aqui com o Dr. Dreyfus Fabrini.